converso com Paulo Roberto Figueira Leal, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, doutor e mestre em Ciência Política. Bom dia, Paulo. Bom dia, prazer. Professor Paulo, gostaria de saber como o senhor avalia a crescente presença dos marqueteiros nas campanhas políticas. Parece que é uma tendência inevitável no mundo inteiro e irreversível. Há uma estrutura competitiva tal no processo eleitoral que, obviamente, as forças ali presentes pretendem ganhar essas eleições. E, ao pretender ganhar as eleições, partem de um conjunto de pressupostos que os conduzem a políticas de marketing. Se a gente definir marketing no sentido canônico, é o grupo ou o setor de uma organização qualquer que identifica necessidades, demandas e desejos de um determinado público e desenvolve coisas para esses públicos. Portanto, se isso ocorre também na atividade da disputa comercial, de produtos, serviços, ideias, também na área da política cada vez é uma tendência mais consolidada, de partir a definição das estratégias sobre como se apresentar a público com base em pesquisas de público, de modo a subsidiar quais são as demandas, quais são as questões mais prementes para a sociedade, e parece que há um cenário irreversível. Trata-se de criar estímulos para que isso não apequene a política, para que isso não amesquinhe a política. Mas imaginar uma eleição presidencial, por exemplo, sem reflexões acerca desse campo do marketing me parece inevitável. Uma personificação da figura dos marqueteiros por meio do candidato, então. Cada vez mais você tem um certo protagonismo da área da comunicação e aí é que talvez você tenha que criar anteparos, medidas para evitar um excesso. Quem tem que definir, por exemplo, um programa político não é marqueteiro. Quem tem que definir o que se fará uma vez vencedor com o candidato é o conjunto de forças políticas que o apoiam. Cada vez mais, na experiência brasileira, você percebe que você tem algumas medidas, algumas políticas públicas que são apresentadas na campanha por conta da sugestão de marqueteiros que veem alguma possibilidade daquilo dar votos mais do que por um consenso interno nos partidos ou nas forças que apoiam a candidatura. E aí há claramente um prejuízo do processo democrático, porque certamente você tem que pensar num plano de governo como algo integrado, como algo orgânico, como algo sistêmico, e não com medidas pontuais aqui ou ali só para ganhar votos. E de que maneira isso se configurou na campanha Dilma contra Serra, agora no segundo turno das eleições? Eu acho que configurou-se desde 1989 na experiência brasileira, ou seja, não houve uma única campanha nacional razoavelmente bem sucedida de 89 para cá que não tenha tido uma presença relevante, central, de uma equipe de comunicação coordenada por alguém da área de comunicação, com frequência jornalistas ou publicitários. Também agora, na eleição de 2010, você teve o Luiz Gonzalez fazendo a campanha do Serra e você teve o João Santana fazendo a campanha da Dilma, ambos vindos da área de comunicação. O João Santana, publicitário e jornalista, o Luiz Gonzalez, jornalista, ou seja, certamente você pegar ano a ano aqueles que disputaram as duas primeiras posições, as três primeiras posições, as quatro primeiras posições desde 1989, certamente você vai encontrar nomes vindos do jornalismo ou vindos da publicidade a orientar o marketing da campanha. Existem críticas que nessas eleições o PSDB, partido que tradicionalmente configuraria oposição ao governo do PT, não exerceu realmente esse papel. É possível atrelar essa posição a uma estratégia de marketing com base na popularidade do governo Lula? Sem dúvida. No início da campanha, o Serra tentou se apresentar como alguém mais capaz de dar continuidade ao governo Lula do que a própria candidata do PT. Certamente isso foi por orientação das pesquisas que diziam que a popularidade do governo era muito grande e que, portanto, ele não podia ter um tom muito oposicionista. No entanto, obviamente essa é uma estratégia equivocada. Não por acaso, no primeiro momento da campanha, o Serra cai muito, ou seja, ele, da primeira pesquisa feita ao longo já do horário eleitoral gratuito da TV para a segunda, para a terceira, ele cai significativamente. Em parte porque esse discurso não era suficiente para trazer um eleitor que gostava do governo Lula, nem era suficiente para manter um eleitor que não gostava. Ou seja, ao não assumir um tom mais oposicionista, ele perdeu votos sem que isso representasse ganhar votos por dois motivos. Essa estratégia de colar no Lula e até apresentar o Lula no horário eleitoral gratuito do PSDB poderia funcionar não fossem três fatores. O Lula está vivo, o Lula fala e o Lula diz que a candidata dele é Dilma. Ou seja, nessas três condições, obviamente não era uma boa estratégia, tanto não era que no momento seguinte, depois que o Serra cai muito, reorienta-se o marketing e aí ele começa a bater muito via escândalos midiáticos, caso Erenice, caso do escândalo da Receita, enfim. Certamente no final da campanha do primeiro turno e ao longo de todo o segundo turno ele já assume uma posição mais oposicionista, mesmo que não do ponto de vista programático. Qual que era o conjunto de projetos alternativos do Serra diferentes do atual governo? Não tinha. Então,
ele endurece o tom, sobretudo nas questões morais, mas não chega efetivamente a apresentar uma agenda alternativa. Em que aspectos essa posição pode vir a desconfigurar ou dividir o partido? Pode chegar ao ponto de ter que se repensar as diretrizes para torná-lo mais popular e atrativo frente ao público? Eu acho que a oposição vai ter que repensar seus rumos, sem dúvida. Se você imaginar que essa é a terceira eleição presidencial que se perde, você imaginar que dessa vez a maioria dos governos de Estado, a maioria da Câmara, a maioria do Senado foram para o campo de sustentação ao governo do PT, certamente a oposição, mesmo não sendo fragorosamente derrotada, porque ganhou muitos governos de Estado e alguns governos de Estado importantes, não pode deixar de pensar numa autocrítica com vistas a disputas futuras, sob pena de novo, se fizer isso em cima da hora, ser absolutamente difícil derrotar um governo popular, se é que o governo Dilma chegará popular. Mas o cenário econômico é um cenário muito favorável, o cenário social tem sido de progresso, ou seja, certamente, a continuar essas tendências, a Dilma chega no final de 4 anos como uma candidata competitiva, e se não chegar, tem sempre a possibilidade do Lula ser candidato, o que sugere que a oposição não tem vida fácil. E se não tem vida fácil, ela tem que repensar o que tem feito de errado nos últimos anos para perder 3 eleições presidenciais seguidas. Existe a promessa de uma reforma do sistema político já no governo da presidenta eleita Dilma Rousseff. É tempo também de se pensar em uma reforma na maneira de se fazer marketing, visando uma maior qualidade e esclarecimento para o eleitorado em futuras eleições? Eu acho que a gente tem que criar mecanismos institucionais de compensação dos problemas que o excesso de marketing traz para a campanha. Por exemplo, instituir debates obrigatórios, alguns lugares do mundo fazem isso. Dado que nos programas televisivos do horário eleitoral gratuito, certamente o marqueteiro controla tudo que o candidato faz ou diz, colocar os candidatos em circunstâncias sem tanto controle pode ser bom para a sociedade. Portanto, alguns países obrigam os candidatos a participar de determinado número de debates. Não é opcional, é compulsório. Talvez seja uma boa saída para você dar doses de realismo ao comportamento desses candidatos, que não ficaria apenas suscetível do controle por marqueteiros ou assessores. Outras iniciativas podem se dar exatamente no sentido de fazer a tão decantada reforma política que ajude os partidos a terem mais sentido para a sociedade. Ou seja, mecanismos que obriguem os partidos a terem a necessidade de se diferenciar uns dos outros. Portanto, há uma série de questões e iniciativas ao redor do mundo que vão exatamente no sentido de controlar esses problemas. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Prazer.